Nós vamos agora conversar com o secretário de Gestão do Ministério da Economia, o Cristiano Hecker, para falar justamente do boletim da Administração Pública do Ministério da Economia, que aponta em relação aos concursados, funcionários, servidores concursados ocupam a maioria dos cargos comissionados do governo federal. Muito boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Marcelo. Prazer falar com você, com os ouvintes da Jovem Pan. O prazer é nosso. Esse dado chama muito atenção, de fato, né? Sim, sem dúvida, né? Nós lançamos hoje o primeiro boletim da administração direta, autárquica e fundacional, né, que cobre um conjunto de 183 órgãos do Poder Executivo, e ele cobre 5 dimensões, Marcelo. Temos dados de pessoal, de cargos comissionados, como você citou, de orçamento, de soluções de modernização e de serviços digitais. E aí, nos cargos comissionados, chama atenção esse número, né, de um total de 86 mil cargos comissionados ocupados que nós tínhamos aqui no mês de junho, apenas 5.500 são ocupados por pessoas que não têm um vínculo efetivo com a administração pública. Muito se fala hoje de uma reforma administrativa. Qual o saldo disso, né, que nós temos essa realidade? O que isso provoca na máquina pública, Cristiano? Eu acho que tem um efeito muito benéfico, né? Numa democracia, nós precisamos dos dois lados. É importante ter aquelas pessoas que vêm a cada eleição, a cada governo que é consagrado nas urnas, porque elas representam as prioridades que a sociedade elegeu e a agenda que vai ser implementada naquele período de 4 anos. Mas, por outro lado, os servidores efetivos que têm a sua carreira na administração pública são os que garantem a continuidade dos trabalhos, né, perpassando os diferentes governos. E, sem dúvida, muito se fala hoje dessa reforma. O senhor acredita que haverá um impacto para quem já está na máquina? Não, o presidente colocou muito claro, né, que mudanças tanto de remuneração quanto de critérios aí de promoção, progressão, essas vão valer daqui para frente. Quem já está na máquina e tem os seus direitos adquiridos, eles serão preservados. Outro detalhe, né? O fato da pessoa estar nesse cargo, né? Ela entra na máquina pública num processo administrativo e ela ocupa outra função. Ela tem dupla, ela acaba recebendo 2 salários, contribuições, tem esse peso também? E essas são as chamadas funções de direção e assessoramento, né? A pessoa recebe esse adicional caso e enquanto ela estiver ocupando, por exemplo, uma função de chefia, o que é muito natural, né? Desde um ministro, um secretário, um diretor, um gerente, assim por diante, que, como eu falei, dependendo do cargo, ele admite que sejam pessoas de fora da administração pública, outros são exclusivos de servidores de carreira, mas a gente observa que mesmo naqueles que permitem pessoas de fora ou de dentro, em 55% dos casos hoje, eles são ocupados por servidores efetivos. E então ele recebe esse adicional no seu salário básico enquanto estiver exercendo essa função de chefia. Perdida a função, ele deixa de receber naturalmente e não acumula isso para aposentadoria. O Brasil tem um total compatível com outros países em relação ao funcionalismo público? Sim, é um número bem compatível, né? No Poder Executivo Federal, nós estamos falando hoje de 564 mil pessoas trabalhando, esse é o dado que o boletim traz, né? Claro que temos que somar a isso as empresas estatais que não estão aqui, o Legislativo, o Judiciário, estados e municípios, aí nós vamos chegar a alguma coisa próxima a 10 milhões de pessoas em todo o Brasil, mas que em termos percentuais está compatível com a realidade internacional. Sem dúvida. E há, de fato, uma crítica sempre, né, aos cargos de comissão, que nesse caso, né, muitas vezes os políticos eles indicam, né, para a função pública. E esse volume também é considerável, é compatível? Sim, e acho que o importante, Marcelo, é que não há nada de errado em a pessoa chegar ao cargo por
ter uma vinculação política ou por ser servidor de carreira. Não é um ou outro que vai garantir que a pessoa está preparada, e sim a sua formação acadêmica, a sua experiência profissional, e o que nós procuramos zelar é que, qualquer que seja o caminho, tenhamos pessoas ocupando os cargos que estejam à altura, com o preparo adequado para exercer aquela função. E, nesse sentido, eu destaco um decreto que o presidente Bolsonaro assinou ainda em março do ano passado, que, pela primeira vez, estabelece esses critérios, né? Quanto mais alto o cargo, mais exigentes são os critérios, naturalmente. Então, para ocupar qualquer cargo de chefia hoje no governo federal, seja uma indicação política, seja um servidor de carreira, ele tem que ter formação acadêmica e experiência profissional compatível com as atribuições daquele cargo. Sem dúvida, isso é fundamental até para o trabalho da máquina pública, né? Quer dizer, evidentemente haver esse filtro, né, nas indicações, como você disse, é uma indicação, só que a pessoa precisa ter toda a qualidade para poder trabalhar. E essa mudança, observamos agora com o home office, que avançou demais na pandemia, como é que o governo trabalha em relação a essas novas profissões, novas possibilidades, inclusive porque a gente sabe que o poder público ele aluga muitos prédios, né, e gasta-se muito dinheiro em aluguéis, e também essa conta hoje a gente sabe que não está sobrando dinheiro em nenhuma administração municipal, federal, estadual, e com a pandemia toda essa crise financeira acabou complicando ainda mais o dia a dia do poder público. Também hoje se imagina a questão do home office, a tecnologia vai trazer de fato aí uma mudança significativa no funcionalismo? Com certeza, Marcelo. O governo federal gasta atualmente 850 milhões de reais por ano só com aluguel de prédios, né? Com o teletrabalho, nós abrimos novas possibilidades. A pandemia mostrou que muitas das tarefas podem ser executadas de forma remota, sem prejuízo ao bom serviço prestado à sociedade. Então, nós estamos avançando rapidamente nessa regulamentação. Nós queremos que, sempre que possível, nós possamos ter uma ocupação mais otimizada dos prédios, porque nós economizaremos não só com aluguel, né, mas também com todos os outros contratos que vêm associados aí, despesas de água, luz, telefone, vigilância, limpeza, assim por diante. Cristiano, com o avanço da tecnologia, hoje, inclusive, essa questão da produtividade, a gente sempre faz a comparação, né? Sempre tem aquela imagem de que a iniciativa privada, a situação é muito mais pesada do que a iniciativa pública, como você falava aí. Existe também esse controle da produtividade hoje, a tecnologia permite isso? Permite, nós somos muito rigorosos com isso, né? Nós estamos disponibilizando já agora, no final do mês, um sistema que vai ser utilizado em toda a administração pública federal para mensurar a produtividade dos servidores que estarão em teletrabalho de forma permanente, né? Nós temos um compromisso com os resultados, com as metas, elas vão ser pactuadas previamente por cada profissional com a chefia da sua unidade, e isso vai ser monitorado diariamente. Aquele servidor que não estiver desempenhando no nível de produtividade pré-determinado, ele não vai poder continuar no teletrabalho. Mas o que a pandemia está mostrando é que os índices de produtividade têm aumentado. Na verdade, a imensa maioria dos servidores públicos são extremamente comprometidos, são extremamente zelosos e têm dado demonstrações disso também agora nesse período, trabalhando de forma diligente e alcançando ótimos resultados. Nós conversamos com o Cristiano Hecker, que é o secretário de Gestão do Ministério da Economia, conversando conosco sobre esse boletim da administração pública do Ministério da Economia. Cristiano, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Eu que agradeço. Um abraço a todos que nos escutam.